Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje nós vamos conversar com o Marcelo Augusto, presidente da ADERA aqui em Roraima, e Guilherme Rodrigues, que é chefe do Núcleo de Programa de Defesa Vegetal. Contar pra gente, na verdade, sobre os programas que são desenvolvidos pela ADERA, especificamente sobre a monilíase do cacaueiro e também do cupuaçu, né? Uma doença que ataca também os cupuaçuzeiros aqui no nosso estado de Roraima. Mas sobre isso a gente vai já conversar com eles. Primeiramente, sejam muito bem-vindos e obrigada por terem aceitado o convite. A gente fica muito feliz de estar aqui mais uma vez, podendo mostrar o trabalho da Agência de Defesa, falar um pouquinho do que a gente faz. São diversos programas de defesa que a gente atua no estado todo, envolvendo aí mais de 200 servidores da Agência de Defesa. Então a gente fica muito feliz de poder levar para a população essa informação a respeito do que vem acontecendo, né, na defesa agropecuária aqui do estado de Roraima. Presidente, a gente, antes de falar sobre a própria doença aqui do cacau e do cupuaçu, mas assim, como você está falando, é uma agência que está atenta o tempo inteiro a tudo que entra e sai também do estado de Roraima para proteger mesmo o nosso território. Hoje, por exemplo, quais são as maiores preocupações mesmo da ADERA em relação a isso? Exatamente. Então a ADERA hoje ela está distribuída em todos os municípios, né? Nós temos pontos de atendimento aos produtores e também temos várias unidades de fiscalização móvel. Então a gente tem servidores se deslocando aí para todas as localidades do estado e também nas fronteiras do nosso estado, que são extremamente importantes para a defesa agropecuária, não só de Roraima, mas do país todo, né? Nós temos dois vizinhos aí que são Venezuela e Guiana, que não tem uma tradição agrícola ou não tem um cuidado como o Brasil tem com a agricultura e com o controle das pragas, né? Então a gente tem que ficar muito atento à entrada de quaisquer produtos agropecuários aqui no estado de Roraima para que a gente evite prejuízo para o nosso produtor, né? Então, às vezes a população não gosta muito de separar numa barreira de fiscalização, mas ela é extremamente importante para a gente evitar a chegada de uma praga aqui que vai causar muito prejuízo para quem produz, trabalha no campo, né? E vez ou outra acontece um acidente ainda mesmo com fiscalização. Exato. Então as pragas ou doenças elas acabam se disseminando, né, se não houver controle. E vez ou outra, infelizmente as pessoas ainda conseguem passar com produtos, né, e acabam levando uma praga ou uma doença para uma localidade nova, né? A gente teve esse exemplo agora lá no estado do Amazonas, como você estava falando, da monilíase, que na verdade entrou lá pelo Acre, vindo do Peru, enfim, daquela região, e já tem causado prejuízos no Amazonas, lá no Acre, né? Porque ele não tem um controle ainda químico que você possa fazer na cultura. O que acontece é a erradicação da cultura. E a gente trabalha muito fortemente lá, principalmente na barreira do Jundiá, para evitar a entrada de quaisquer parte de produtos de cacau, de cupuaçu que possam estar trazendo essa praga aqui para o estado. Tendo em vista que o governo tem investido muito na produção de cacau aqui no estado, principalmente lá na região sul, já são 980 hectares implantados com cacau, só com o programa do governo, né, e muitos outros a partir da iniciativa dos produtores. Então a gente precisa fazer um controle muito assertivo ali para evitar prejuízo para esses produtores. Estão investindo muito e está crescendo muito, principalmente pelo valor agregado que tem a amêndoa de cacau aqui na região. E é específico, né? Roraima assim, sempre tem esse forte calor, essa forte temperatura e chuva de repente. Então, tem que ter um cuidado também com a resistência dessas culturas, né? Que são essas plantações. Conversando agora um pouquinho também com o seu chefe de núcleo do Programa de Defesa Vegetal, explica pra gente, na verdade, a gente, como o presidente falou, está ali, né? Já foi identificado no Amazonas e no Acre, mas em Roraima aqui está sendo feita então, essa barreira de proteção. Mas o que é essa doença, né? Como é que a gente identifica ela? Quais são as características? Bom dia, Beatriz, aos ouvintes. Ela é considerada a principal ameaça à produção de cacau no Brasil, né? É uma doença que é causada por um fungo nativo aqui da América e acabou entrando no Brasil em 2021 pelo estado do Acre. Depois acabou disseminando para o Amazonas, né, região de Tabatinga, e já no município de Uricurituba, né, já mais próximo a Manaus, a Itacoatiara. E o trabalho que a ADERA realiza hoje como o Marcelo já falou, é prevenir a entrada dessa doença no estado
considerando o grande investimento que está sendo feito num novo polo de cacau aqui no estado de Roraima. E o principal agente que vai ver toda essa doença é o homem, né? Porque, sem querer, às vezes, ele pode trazer um fruto de uma região que tenha a ocorrência da doença e levar para sua área, sua lavoura, né? Então, como é um fungo, ele vem disseminado por esporos, né? E a principal, então, maneira de evitar que ela chegue em Roraima é não trazendo frutos dessas regiões, né? Já existe por lei federal uma restrição no trânsito, não pode sair frutos dessas regiões do Amazonas e do Acre. Consequentemente, a ADER proíbe a entrada desses frutos oriundos desses estados do Brasil. A barreira do Jundiá é a responsável por fazer a fiscalização de entrada, né? E lá nossos servidores fiscalizam veículos para que não tenha o risco de entrada dessa doença. Nossos servidores também realizam inspeções, né, periódicas nos municípios da região sul e em todo o estado, porque também é uma doença já registrada na Venezuela e existe um risco de entrada nela via Pacaraima com os próprios imigrantes que têm chegado aqui no Brasil. Ou seja, o estado de Roraima está bem no meio disso tudo, né? Está vulnerável a... Na verdade, tem que ter esse alerta redobrado, né? Porque tanto de um lado quanto do outro é possível a entrada, então, da doença que é a monilíase. E nessas características, às vezes, como é que faz para perceber ali quando alguém... no caso, com certeza, os técnicos são treinados, capacitados para identificar, mas uma pessoa que tem curiosidade de entender ali na sua plantação, né? O que percebe ali de característica dessa doença? A característica principal assim, nos frutos no início do desenvolvimento da doença é a coloração mais escura, né? E após algumas semanas ele vai formando uma capa branca, né? Um pó, que já é o fruto da esporulação dos fungos. E essa é a principal característica, né? Nós temos nas nossas mídias de divulgação imagens, né, desses frutos contaminados, mostrando a evolução dele, né? Frutos escuros depois ficam com uma coloração branca, um pó branco, né, envolto do fruto. Nossos técnicos, alguns tiveram a experiência de visitar o estado do Acre quando teve a primeira ocorrência. O Ministério da Agricultura convocou agências do Brasil inteiro para ajudar no trabalho de contenção dessa doença lá em Cruzeiro do Sul. E nós, a ADER, enviamos alguns servidores que foram ajudar no controle e, consequentemente, vivenciaram e conhecem melhor a praga. Nós também já tivemos técnicos capacitados, né, fora do Brasil, no centro de pesquisa para essa doença lá no Peru, visando trabalhar da melhor maneira preventiva aqui no estado, né, considerando que sempre a prevenção é a melhor maneira de se evitar prejuízos futuros. E em relação à exportação, né, tem aqui cacau sendo produzido, o presidente falou, são quantos hectares, presidente? São cerca de 980 só com incentivo do governo, e mais outros, talvez outros tantos, a partir da iniciativa do produtor rural. O cada produtor ali pode também investir nessas plantações também, exato. Né? Esse produto, né, que é o cacau produzido aqui em Roraima, ele é exportado? Onde é que fica? Onde é que ele é recolhido? Hoje exato. Não temos uma indústria de processamento aqui no estado. Então essa amêndoa ela é colhida, feita a fermentação prévia ainda aqui e depois ela é enviada ou para Rondônia ou então vai para o Pará, né? E lá ela é processada nas indústrias. Então Roraima hoje ainda vende a matéria-prima para a fabricação do chocolate e não fabrica aqui. Mas a gente espera que em breve se instale uma indústria aqui, a gente já possa processar aqui mesmo, gerar emprego aqui. E já produziu chocolate aqui no estado de Roraima. Já pensou? E a gente reforça com os produtores, né, que pretendem exportar, principalmente para Rondônia e Pará, que são os mercados que absorvem, que a carga vai passar pelo estado do Amazonas, que é o estado que tem a doença, né? Então o estado do Pará e o estado de Rondônia vão exigir medidas que a ADER atestem, que garantem que o produto está saindo de uma região sem ocorrência. Então já em tratativas com os órgãos de defesa de Rondônia, o produtor tem que ter um cadastro prévio na ADER, na unidade local do seu município, para que quando for gerar a carga, a ADER possa gerar um comprovante, né, de que a carga foi produzida aqui no estado de Roraima e atenda às normas de trânsito para o estado de destino final. A carga tem que estar embalada, passar aí por um caminhão lacrado. No nosso posto fronteiriço do Jundiá, o nosso técnico vai lacrar o caminhão atestando que a carga que está lá dentro são amêndoas de cacau. E essa carga não pode ser aberta no estado do Amazonas. Vai atravessar diretamente até o destino final, se for Pará ou se for Rondônia. E aí, no caso, ou seja, é necessário uma documentação para poder circular mesmo e transportar essa mercadoria.
Isso, para dar maior garantia de segurança ao destinatário final, que está vindo de uma área que não tem registro da doença. No caso, quando chega em Rondônia ou no Pará, tem que apresentar essa documentação. Isso. Interessante, porque assim, isso funciona para o cacau. Cupuaçu, por exemplo, o que nós temos de produção aqui no estado? Olha, em área plantada, ela deve ser superior à quantidade de cacau, né? E é também muito importante para a economia local, principalmente pequenos produtores, né, que comercializam em Roraima mesmo, né? A gente não tem registro de exportação de cupuaçu. E aí a prevenção é extremamente importante para evitar, porque o prejuízo chega primeiro, principalmente nesses pequenos produtores, no caso de uma ocorrência de doença aqui no estado de Roraima. Cupuaçu é tradicional aqui no nosso estado, eu digo assim, que faz parte até da nossa cultura mesmo, né? O suco de cupuaçu, ali um bombom de cupuaçu também, geleia, então assim, são produtos que são fabricados de forma artesanal aqui mesmo no nosso estado, né? Exato, então a gente tem muitas famílias que vivem do cupuaçu aqui no estado de Roraima. Nós temos processamento, como você falou, do doce do cupuaçu, né? Até a jujuba de cupuaçu a gente tem aqui, foi nos apresentado há alguns meses, é extremamente importante para a manutenção da renda dessas famílias, né? Como o Guilherme falou, já tem a detecção na Venezuela, e Pacaraima é uma região que produz muito cupuaçu, né? Então a gente tem essa preocupação com as nossas fronteiras, justamente para evitar a chegada dessa praga. Você tinha falado dessa certificação, certificação fitossanitária, o nome? Na verdade, não é uma certificação ainda, né? Em contato com a agência de Rondônia, eles apenas exigiram para o momento que o produtor tenha um cadastro na DER, que a DER reconheça que a área dele de produção é a produção de cacau, né? E que o produtor vá, por meios próprios, né, garantir embalagens em melhores condições e um caminhão exclusivo para essa finalidade. Porque ao chegar no Jundiá é que o nosso técnico fiscal vai lacrar o caminhão, e esse lacre só vai poder ser aberto no destino final, no caso se for o estado de Rondônia. Uma dúvida que eu tenho é sobre os desafios mesmo. A gente fala sobre esses desafios, que a própria praga é um desafio, né? A própria doença, essa vulnerabilidade também com a fronteira, tanto no sul do estado com o Amazonas, quanto também no norte, lá em Pacaraima. Mas quais os outros desafios o seu presidente ou o Guilherme mesmo podem apontar, principalmente no que tange a conscientização da população mesmo? Exato. Então, Roraima é um estado com uma tradição agrícola ainda recente em comparação ao resto do país, né? E muitos produtores iniciam nas atividades, ou estão iniciando essas novas atividades, né? A gente tem aqui no estado de Roraima, apesar de serem produtores que já vêm de outros estados, a instalação da cultura da soja já em cerca de 120 a 130 mil hectares, com previsão de ampliação para o próximo ano. E agora no dia 19 de dezembro a gente inicia o período de vazio sanitário para a ferrugem asiática da soja aqui no estado de Roraima. E é extremamente importante que os produtores fiquem atentos a esse período, que são 90 dias em que é proibida a presença de plantas de soja nas suas propriedades, né? Então a gente vai fazer esse controle, vai visitar todas as propriedades, e até o dia 18 de março, então está proibido a instalação da cultura aqui no estado de Roraima. Tem algumas exceções, né? Para projetos de pesquisa e produção de sementes, mas na regra as propriedades que produzem soja comercialmente não podem ter a presença da planta nesse período, e aí depois do dia 18 está liberada a nova safra 2025, e assim que houver condição climática, né, a gente já deve ter uma instalação da nova safra aqui no estado de Roraima. Por que é necessário realizar esses procedimentos, presidente? Então, ele, como é um fungo também que se espalha numa velocidade muito grande, né? E a gente faz esse período de vazio sanitário justamente para diminuir a população desse fungo presente no ambiente. Então, a gente consegue ter um ataque menor ou inexistente durante o período da safra e evita o prejuízo aos produtores, né? Se a gente não fizer isso,
o fungo não quebra o ciclo de reprodução dele, e a gente tem aí desde o início da implantação da safra problemas para o controle dessa praga. O que sai muito mais caro a curto, médio e longo prazo. Exatamente. O produtor já faz os tratamentos, né, para evitar a instalação e para diminuir os prejuízos, mas quando a pressão da praga é muito grande, no caso desse fungo, ele precisa aplicar defensivos mais vezes. Então o custo se eleva muito e às vezes fica inviável a manutenção da cultura, né? E isso você falou também sobre pesquisa científica, né? O que se tem hoje de pesquisa, né? Acho que o Guilherme pode falar isso também, ou o senhor, para prevenção também da praga, né? Da monilíase aqui em Roraima, ou outras doenças também. O que se faz realmente para poder fazer essa cobertura, né? De forma técnica e tecnológica, né? Com as pesquisas científicas. Exato. Um dos principais problemas que a gente enfrenta aqui no estado de Roraima, principalmente para a fruticultura, é a mosca da carambola, né? Que a gente já vem combatendo desde o final do ano de 2010. E ela vem evoluindo e avançando, e a gente tem cada vez mais áreas afetadas pela mosca da carambola. Hoje o estado está impedido de exportar os frutos que são hospedeiros da mosca, e a gente tem buscado algumas alternativas para o produtor. Então a gente esbarra na deficiência de não haver pesquisa nesse sentido. Primeiramente, a gente, como não tínhamos a doença aqui como não tínhamos a mosca aqui em Boa Vista, nós não podíamos realizar pesquisas aqui na Embrapa ou em outra instituição. Então as pesquisas eram realizadas só lá no estado do Amapá. E aí em 2021 para 2022, quando ela chegou em Boa Vista, a gente conseguiu essa liberação para fazer as pesquisas, mas nós esbarramos na falta de um entomologista aqui na Embrapa para desenvolver esses trabalhos. Então a gente buscou alternativas, e agora no próximo ano a gente conseguiu uma parceria com a Universidade Federal de Viçosa, e nós vamos realizar 20 trabalhos de pesquisa tanto para a mosca da carambola como para os outros programas de defesa agropecuária que a gente precisa aqui para o estado de Roraima. E o intuito é pesquisar focado nas necessidades do estado de Roraima, para que essas pesquisas possam subsidiar o avanço aí na legislação atribuída a essas pragas, para que a gente dê alternativas para o produtor voltar a exportar aqui do estado de Roraima. Era até isso que eu queria entender, como é que essas pesquisas elas podem ajudar e, enfim, contribuir com o plantio mesmo, com o desenvolvimento dessas culturas em Roraima. Exato. As primeiras pesquisas realizadas, né, pela Embrapa Amapá, elas foram para a identificação dos hospedeiros da mosca, né, até para que a gente pudesse saber e controlar melhor a dispersão da praga, né, evitar a dispersão da praga. E agora a gente passa por uma fase de buscar métodos de convivência com a praga, e sugerir ao Ministério que avance nesse sentido, né? Como é que é conviver com a praga, no caso? Você está falando poder plantar e poder exportar de forma controlada, ali fazendo as fiscalizações no próprio fruto, no produto que é produzido aqui? Exatamente. Entender como eu vou dizer, aprofundar o conhecimento da biologia dessa praga, né? Da forma de dispersão, enfim, da forma de ataque dela às culturas, principalmente nas áreas produtivas regulares, e também no tratamento pós-colheita, se é viável, né? Já existe para outras moscas das frutas, e a gente precisa achar uma alternativa para validar esses tratamentos para a mosca da carambola também, dando assim uma alternativa ao produtor, né? Apesar de encarecer um pouquinho o custo da produção, mas ele tem uma alternativa para exportar quando for do interesse. Eu queria que você explicasse para a gente também de que forma que a população ela vem e ela pode contribuir, né? Os produtores precisam notificar a ADER caso identifique alguma diferença no seu plantio? Os produtores são geralmente os primeiros a perceberem em campo, né, nas suas realidades locais, sintomas de doença ou ataque de pragas, né? É importante que eles comuniquem ao órgão de agricultura do município, pode ser a ADER ou pode ser até mesmo o IATER, né, que tem o pessoal de extensão rural, mas a ADER trabalha principalmente com os programas de pragas quarentenárias. As pragas quarentenárias são aquelas pragas que têm uma distribuição restrita dentro do estado ou dentro do país, mas que sabe-se de um potencial de impacto econômico
muito grande, né? E também aquelas pragas quarentenárias que não estão presentes no Brasil, mas estão presentes nos nossos vizinhos, e sabe-se que se chegar no Brasil, tem um potencial de impacto na produção e econômico muito grande. Dentro da DEA hoje, no nosso Núcleo de Programas de Defesa Vegetal, trabalhamos especificamente com algumas culturas, né? Como nós já mencionamos, a monelise do cacaueiro é um programa importante para a gente, porque é uma praga que não está presente no estado, mas está presente no Amazonas e no Acre e pode prejudicar um projeto de cacauicultura que está sendo implantado aqui em Roraima, né? Então, a melhor forma nessa questão do cacau, da monelise, é a prevenção de não trazer frutos de outras regiões. Assim como também a gente pode mencionar aqui, por exemplo, o programa de citros, né? A produção de laranja e limão é muito importante para o estado de Roraima, né? Até exportamos limão para o estado do Amazonas. Até um tempo atrás exportávamos muita laranja, mas devido às restrições da mosca da carambola, as exportações de laranja estão restringidas. Mas nós trabalhamos na certificação de áreas contra o cancro cítrico, que a doença já está presente no estado há alguns anos, ao ácaro industânico, que é um ácaro que está presente só em Roraima e no estado do Amapá, mas também trabalhamos com a prevenção do greening, que é a principal doença de citros hoje no Brasil. Tem dizimado a produção de laranja, de limão no estado de São Paulo. É uma doença que não está presente aqui em Roraima, mas ela é transmitida por um inseto vetor, conhecido como psilídeo. O inseto já está presente em Roraima. Então, a forma de a gente prevenir que essa doença não chegue aqui no estado é que não entre plantas cítricas do estado de Roraima sem certificação. Às vezes o produtor quer implantar um pomar de laranja, de limão, ele tem que procurar sempre mudas certificadas para atestar que eles não venham com essa doença que, felizmente, não temos aqui no estado de Roraima, mas que a DEF faz o levantamento e inspeção anual em propriedades, em regiões fronteiriças, para se por um acaso identificar essa doença, fazer logo a erradicação dela. Tá. Temos também o acompanhamento no programa de sanidade da cultura da banana, em prevenção à doença conhecida como FOC-R4T, é uma sigla causada por um fungo, né, o Fusarium oxysporum, raça 4 tropical. É uma das principais doenças também da cultura da banana. Não está presente no Brasil, mas tem registro na Venezuela. E a forma de entrada dela aqui no estado, eventualmente, se vier acontecer, vai ser através de mudas de banana contaminadas no solo com esse fungo. Então, a ADE trabalha na prevenção, faz inspeções periódicas, principalmente na região fronteiriça com a Venezuela, para, se por um acaso identificar plantas com suspeita, proceder à erradicação. Essa é uma doença que também não tem tratamento, é erradicação diária, então a gente sempre pede. Às vezes a pessoa vai por curiosidade na Venezuela, acha uma planta diferente, quer trazer, não pode trazer de maneira nenhuma, né? E o risco de entrada é grande, considerando o fluxo migratório, que ainda é contínuo aqui para o estado de Roraima. Dentro do programa de sanidade das bananas também nós temos uma doença causada por um moco da bananeira, é uma bactéria do solo, que já tem registro no estado de Roraima, na região de Rorainópolis e mais recentemente em São João da Baliza. Esse foi um alerta feito de um produtor que estava observando morte de plantas. Ele procurou a DER, procurou a Embrapa, foi feita uma análise laboratorial prévia aqui na Embrapa e a DER encaminhou para Goiás para fazer análise laboratorial oficial do Ministério da Agricultura, que confirmou a doença. É uma doença que também não tem tratamento. A melhor maneira de se prevenir também ela é não transportar plantas de uma área doente para uma área sadia. Então, uma região específica de São João do Baliza está sendo acompanhada e a gente sempre reforça os produtores, principalmente na região sul do estado, que não façam trânsito entre propriedades de mudas de banana, nem de maquinário, nem de implementos agrícolas, porque por ser uma bactéria do solo, você pode estar sem querer transportando no seu calçado um implemento agrícola que você vai utilizar em uma área. E como identificar, né? Aliás, não como identificar, mas de onde adquirir, de onde comprar essas mudas com essa certificação da DEC, de forma segura, né? Que o produtor não precise pegar ali de um vizinho e transportar para sua área, para o seu terreno. Sempre procurar viveiros com certificação. Quem emite a certificação é o Ministério da Agricultura, né? Eles têm uma relação de viveiros certificados para laranja, para limão, para banana. E é a melhor maneira, a maneira mais segura que o produtor tem para adquirir mudas com a idoneidade garantida. Entendi. Então, realmente existe um trabalho muito gigante, né, presidente? Porque assim, são muitas pragas, muitas doenças que precisam dessa cobertura mesmo e desse cuidado e alerta. Qual é o planejamento que se faz a longo prazo para conseguir controlar tudo isso, né?
é investir em tecnologia, investir em conhecimento, investir em profissionais, capacitar essas pessoas? O que se planeja, pensa para o futuro? Exato. Ainda falando um pouquinho do viveiro com o Renazem, que é a certificação do Ministério, às vezes a pessoa busca uma muda mais barata para a implantação da sua cultura, mas esquece de levar em consideração que uma muda que vem de um viveiro certificado, ela é garantia de que é a variedade que ele está procurando, que ele quer implantar. Ela tem garantia de vigor e qualidade e também uma longevidade muito maior que uma muda produzida em fundo de quintal, vamos dizer assim. Então o produtor acaba sendo muito mais barato ele comprar uma muda certificada, né, do que pegar uma muda de origem duvidosa, né? Então a Agência de Defesa trabalha na conscientização, né? A gente tem buscado novas formas de nos comunicarmos com o produtor rural e também com o restante da sociedade, e lançamos aí o ano passado um projeto de educação sanitária que chama Sanitarista Mirim, onde a gente envolve crianças e adolescentes. Eles são, vamos dizer assim, treinados pela Agência de Defesa, né? Eles recebem alguns cursos e eles viram multiplicadores desse conhecimento, né? Principalmente da necessidade da manutenção da segurança dos alimentos, né? Enfim, de todo o processo produtivo, a necessidade de ter serem cumpridas as exigências sanitárias para que a gente tenha um alimento de qualidade na mesa do consumidor. Então, esses projetos têm feito com que a agência consiga chegar aos lugares onde não chegava antes, e a gente está buscando aí também a produção de conteúdos digitais para que a gente possa, de forma mais clara e mais objetiva, nos comunicar com o produtor e com a sociedade na linguagem que é entendida, uma linguagem técnica, mas com um entendimento fácil para o nosso produtor e para toda a sociedade, para que a gente possa levar essa informação, esse conhecimento e demonstrar a importância de cada trabalho de defesa agropecuária que a gente faz na agência. Então existe realmente esse planejamento para o futuro, né? As expectativas então são sempre erradicar essas doenças aqui em Roraima. Exato, a gente tenta sempre inovar, né, na gestão, buscando novas formas de trabalho e dando mais qualidade, mais condição do nosso servidor de atuar. E com isso a gente com certeza vai ter aí no futuro, e já está acontecendo, uma ampliação dos nossos serviços, um atendimento melhor para a população, e cada vez buscando ser uma agência que orienta, que dá condição para o produtor trabalhar, e que ele se aproxime da agência para entender a necessidade de cumprir a legislação da defesa agropecuária. Como é que faz para entrar em contato com a agência mesmo? Então pode buscar a agência em qualquer uma das suas unidades, né? Nós temos 26 unidades em todo o estado de Roraima, no interior, e mais a sede aqui em Boa Vista. Ele pode buscar fisicamente ou então entrar em contato pelo site, pelo telefone da nossa ouvidoria, que a gente vai dar o atendimento mais rápido possível. Guilherme, eu queria só que você reforçasse mais uma vez também aos nossos ouvintes como identificar então essa praga monilise, até porque ela atinge o cacau, o cupuaçu. Tem outra fruta também ou outra cultura que são prejudicadas por essa doença? Tem outras culturas, mas geralmente são espécies nativas, né, da floresta, né, o cacauí, cupuí, que comercialmente não tem uma importância econômica, pelo menos dentro do estado, mas é um risco, né, por serem também hospedeiras dessa doença. E como reforçamos aqui, os principais sintomas, né, no início é o escurecimento do fruto, né, e posteriormente ele vai formando uma camada de pó branca até fechar completamente o fruto com esse pó branco, que são os esporos já em condições de dispersão. Essa é a principal característica dessa doença. A população tem que ficar em alerta, então, Isso, né? Qualquer suspeita, sempre comunicar a ADER, nossos meios oficiais, que o Marcelo já citou. Queria agradecer a participação, a presença de vocês, do presidente Marcelo Augusto aqui conosco, do Guilherme também, que é chefe do Núcleo de Programas de Defesa Vegetal. E eu vou deixar esse espaço também para vocês fazerem suas considerações finais, acrescentar algo que a gente não tenha dito. A gente só quer agradecer mais uma vez o espaço aqui, né? A gente sabe que chega a muitas pessoas e é muito importante comunicar nos mais diversos meios de comunicação, porque às vezes a pessoa
houve um, mas não houve o outro, né? Então a gente está aqui sempre à disposição para levar informação, conhecimento para a nossa população, falar do nosso trabalho na Agência de Defesa e da importância que ele tem para toda a sociedade, né? Então a gente tem aí cerca de 270 servidores na Agência de Defesa investidos em garantir a segurança dos alimentos da nossa população, e a gente vai cumprir esse nosso trabalho diariamente aí para que a nossa população seja atendida da melhor forma possível. Quero agradecer a todos os técnicos, servidores, fiscais da Agência de Defesa que trabalham aí diariamente em diversos turnos distintos, né, e 24 horas por dia, todos os dias da semana, para garantir que o Roraima tem essa segurança sanitária, tem essa segurança na sua produção e no consumo de seus alimentos. Só para pontuar também, quais são as suas expectativas para 2025, presidente? Então, em 2025 a gente tem lançamento de diversas novidades na Agência de Defesa, né? Inclusive essa que eu falei da produção dos materiais digitais. Também deveremos ter o lançamento da nossa nova sede, que está passando pelo processo licitatório. Nós vamos ter um local mais adequado para atendimento ao público, para os nossos servidores. E diversas outras melhorias estão chegando por aí, né, para os nossos servidores e para o atendimento à população também. Então é isso, né? Parabéns pelo seu trabalho. Quer complementar com algo, Guilherme? Agradeço o espaço, né? Estamos à disposição para falar mais vezes aqui sobre outros programas de defesa vegetal. Muito obrigada, viu, presidente Marcelo Augusto, e o Guilherme Rodrigues, que é chefe do Núcleo de Programas de Defesa Vegetal da ADER, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho e muito obrigada. Obrigado. Até mais. Tchau. Então assim a gente vai encerrando mais um programa Entrevistas DPE. Eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida é só digitar Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!